angustiados. Angustiados com as verdades que irão saber a respeito de si mesmo. Porque a tua palavra não diz que a verdadeira tristeza que é produzida pelo Espírito Santo, ela gera arrependimento. E não existe nada melhor do que termos a tristeza segundo Deus. Senhor, ajuda-me, porque meu coração, todo o tempo em que prego, treme diante de Ti. A falar com esta igreja, que não seja apenas este servo, mas que seja o Senhor, falando a este povo. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém, Senhor. Abram a sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho segundo escreveu João, São João. Aproveitando que vocês já estão de pé, não vou ocupá-lo muito tempo de pé, apesar de que eu vou ficar bastante tempo. São João, capítulo 3. São João, capítulo 3. Versículo 3, todos acharam? Quem achou, diga eu achei. São João, capítulo 3, versículo 3. Quem não achou, né? Está aqui a telinha para você. Mais um conselho, corra para a escola dominical. São João 3,3 diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vamos falar junto comigo? Vamos mais uma vez? Vamos lá? Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Podeis assentar. Deus abençoe. Eu, mais uma vez, louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Agradeço a Deus, porque foi Ele que nos chamou, é Ele que nos deu e nos confiou os seus mistérios. Eu gostaria de falar alguma coisa à igreja, e eu sempre, quando eu tenho orientado algumas pessoas a respeito da preleção, eu tenho ensinado a eles a não deixar o ministério deles ficar engessado a um modismo que se torna muito repetitivo. Às vezes a gente quer terminar a mensagem com barulho, botando alguém para cantar um corinho de fogo, fazer alguma coisa no final para ver se a mensagem termina no auge. Quando muitas vezes as pessoas saíam perto de Jesus, saíam refletindo sobre o que Ele falou, saíam contristados, saíam profundamente constrangidos, porque a palavra ela tem que gerar isso, ela tem que gerar quebrantamento, e às vezes muito barulho acaba não tendo muito efeito. E eu não sou contrário a barulho, pelo contrário, nós somos pessoas que nascemos dentro do Pentecoste, mas Pentecoste não é um sinônimo apenas de barulho. Pentecoste fala de avivamento. E quando eu lembro avivamento, eu lembro de alguém que estava morto e Deus deu a ele vida. Alguém que estava morto em delitos e pecado e Deus trouxe a ele a vida. E este é o avivamento que a Bíblia nos ensina. Então eu gostaria de falar sobre algumas coisas que estão relacionadas a esse texto. Quando Jesus repete, na verdade, Ele está chamando a atenção para o assunto que Ele vai tratar. É porque aquilo que Ele vai falar é algo que deve ser memorizado. É algo que você não pode ouvir e deixar que aquilo seja apenas uma frase de efeito para aquele instante, e logo a seguir você começa a viver outras experiências, deixando aquela de lado. O que Ele está querendo trazer-nos a reflexão esta noite, e quando Ele fala aos seus discípulos e fala ao povo, e toda vez que você encontrar essa conotação, na verdade, é para que você possa refletir, memorizar e guardar aquilo por toda a sua vida. E o que Ele está falando aqui é algo muito sério. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quando eu tenho oportunidade para pregar, eu não posso abrir mão do grande privilégio de anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho, ele não é nada mais, nada menos do que boas novas. E geralmente a igreja, muitas pessoas não estão acostumadas a entender o que significa boas novas. Se o Evangelho é boas novas, por que é boas novas? Por que é boas notícias? Que Cristo morreu na cruz, beleza, que tudo mudou para mim a partir daí. Acaba figurando algo muito simples quando nós falamos sobre o Evangelho. Só que pare para prestar atenção no que eu vou dizer. O
O Evangelho só é boas novas para quem está desesperado. O Evangelho só é boa notícia para quem está vivendo um momento crucial na sua vida. A um homem desesperado, a mensagem do Evangelho é luz para ele. Mas alguém que não entende o desespero do seu estado diante dos olhos de Deus, não sabe e não consegue valorizar a importância dessa boa notícia. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que nós estamos debaixo da ira de Deus. E entender a ira de Deus é algo muito sério. Porque em Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo começa dizendo: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele traz aqui um artigo definindo a palavra Evangelho, declarando que o poder de Deus não está neste oba-oba, neste barulho extremo que acaba não trazendo nenhuma transformação nas pessoas, mas o poder de Deus está no Evangelho, que tem sofrido muita crise em nossos púlpitos. O Evangelho, a verdade que transforma, a verdade que liberta os homens. E quando Paulo enfatiza o Evangelho, diz: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você quer descobrir aonde está o poder de Deus, está no Evangelho. Se você quer descobrir a dimensão do que existe nos atributos de Deus, está no Evangelho. Eu vejo muita gente falar: pastor, às vezes pega pesado, tem gente que fica batendo, não, Deus é amor, Deus é amor. Só que você precisa entender o extremo entre a justiça e o amor de Deus. Nós só valorizamos o amor, mas precisamos entender a justiça de Deus. O amor de Deus não abre mão da justiça. O amor de Deus não faz com que a justiça seja quebrada. É provado isso na cruz. Deus nos amou de tal maneira, mas a justiça de Deus, a sua santidade, não permitia Deus relacionar conosco por causa dos nossos pecados. Se Deus é amor, e Ele se relaciona com um homem que é ímpio, ele deixa de ser santo. A santidade de Deus é comprometida. Se Deus perdoa o homem sem cobrar nada, se tiver um preço a ser pago, e recebe o homem assim de bom grado, ele não é mais justo. Já não existe mais justiça nele. Então, os atributos de Deus é muito desconhecido por parte da igreja. Nós entendemos vagamente a respeito de Deus, mas precisamos nos aprofundar nele. É por isso que a Bíblia nos orienta a prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós não podemos ter um conhecimento superficial de Deus que o mundo tem, de que Deus é amor, de que Deus ama a todos. Quando a Bíblia escreve em Romano que o mundo, os homens, estão debaixo da ira de Deus, estão debaixo da indignação de um Deus santo, por causa do seu pecado. Deus, quando olhou para a humanidade e viu que a humanidade estava sentenciada ao inferno, e a prova disso está em Romanos capítulo 3, versículo 23, que diz que todos, Ele não deu distinção, Ele não colocou em ninguém em privilégio, todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Ele pegou gentios e judeus, colocou todo mundo numa panela só e disse: todos pecaram. Gentios quer dizer não judeus, que somos nós. Carecem, necessitam, porque foram destituídos da glória de Deus. O homem pecou lá no Éden, e por causa do pecado de um homem, toda a raça humana acabou herdando a natureza do pecado. Mas todos são responsáveis pelo seu pecado, porque o ser humano tem a mania de botar a culpa no diabo. Observe que no Éden, que quando Deus puniu pelo pecado, Ele chamou a serpente e deu a ela a sua punição. Se a culpa fosse da serpente, Adão e Eva continuavam no Éden. Deus chamou também Adão e Eva e disse: vocês também são culpados por ter se inclinado para a carne, por ter se inclinado para o pecado. E Deus o sentenciou, expulsando do jardim do Éden e dando eles os agravos dos seus pecados. Com dores daria luz, e com suor comeria o seu pão. O diabo, eu costumo dizer lá aos irmãos quando estamos lecionando,
É mais ou menos, funciona, a estratégia de Satanás, não estou comparando o vendedor a isso, mas funciona mais ou menos como você está passando no corredor da feira. E quando você está passando no corredor da feira, enquanto isso, os comerciantes estão cada um parado no seu balcão, né? Até que você está passando, enquanto você não olha para um lado nem para o outro, está tudo tranquilo. A partir do momento que você volta os seus olhos para uma das lojinhas, das tendas dele, aí o cara começa a gritar, ei, vem cá, compra aqui, aí começa a mostrar você o produto. É mais ou menos assim que funciona com o diabo. Jesus diz assim, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar de nem para a direita e nem para a esquerda. Porque no momento que você atenta para um lado ou você atenta para o outro, aí você está chamando a atenção do tentador. Isso é bíblico. Tiago capítulo 1, versículo 1 Coríntios 10, versículo 12 e 13 diz, tu, pois, que cuida está em pé, olha, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus promete que não deixará vocês ser tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, vos dará o escape, para que vocês possam suportar. A promessa de Deus, para aquele que é fiel, para aquele que teme a Deus, para aquele que não olha nem para a direita nem para a esquerda, para aquele que está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, para aquele que guarda a palavra no coração, que esconde ela como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, ele promete que a prova não será acima da sua fé, que a tentação do mundo não irá ser acima da sua resistência. No momento certo que você achar que não haverá saída, Deus providenciará um escape. Mas quando alguém cai, pastor, Tiago capítulo 1, versículo 12 e 13 diz, quando alguém é tentado, não diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. E a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos compreender, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, perdeu a semelhança dele, tornou-se apenas a imagem, o que é o que João diz, João o evangelista, numa das suas epístolas universal, ele escreve dizendo, filhinhos, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, a semelhança de Deus, que é a natureza pura de Deus, que é o caráter de Deus, que é a justiça de Deus, a santidade de Deus, o homem perdeu por causa do pecado. Por isso que o profeta Isaías, no capítulo 59, diz que Deus não é surdo, e nem suas mãos estão travadas, tanto para não ouvir e nem para abençoar. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e vós, para que Ele não vos ouça, porque Deus é santo. Quando Ele é adorado pelos serafins, observe que os serafins adoram a Trindade. Ele diz, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então a Trindade é Deus. Abra aqui um parênteses para fazer uma observação, que muitas pessoas tratam o Espírito Santo como algo menor. As pessoas tratam o Espírito Santo como um fluido, como uma coisa muito comum. O Espírito Santo é Deus. Isso é sério. Ele sente, ele se entristece. A Bíblia faz a indagação ainda que ele pode até mesmo sentir ciúme. A Bíblia interroga, porventura o Espírito sente ciúme? O Espírito de Deus, ele se move sobre as águas, ele se materializa. Jesus dependeu dele a vida inteira, porque todos os milagres, toda a operação, leia os evangelhos e você vai descobrir isto, que todos os milagres que Jesus operou, ele operou pelo poder que estava no Espírito Santo e que compartilhou a ele. Jesus, quando ele desceu, ele despiu-se da sua glória. Observe quando ele entra no templo, abre o livro e diz aqui, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar, para curar, para expulsar demônios. Jesus veio como humano. Jesus veio plenamente humano.
Eu abro esse parênteses para confrontar algumas heresias aí que diz que Jesus veio como Deus, não sentiu a cruz, não sentiu o prego. Isso é mentira, isso é uma blasfêmia. Jesus veio como homem e tudo que ele fez debaixo da autoridade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. E tem gente que briga com o Espírito Santo, joga o Espírito Santo na igreja. Receba aí o Espírito Santo. Receba a porção dobrada do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, deve ser respeitado, deve ser venerado, deve ser adorado. Vou marcar um avivamento na minha igreja. O que é isso? Agora está marcando a data que o Espírito Santo vai vir? Quem somos nós para agendar as coisas? O Espírito Santo merece reverência, respeito, honra. Ele é Deus. Se ele não te convencer do pecado, da justiça e do juízo, tu vai para o inferno. Não tem jeito. Se ele não tiver na tua vida, você não sobe. Não extingais o Espírito Santo, no qual você está marcado por Deus como filho dele, como propriedade de Deus. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. Como eu disse no início da mensagem, eu não estou preocupado com a tua autoestima, por favor. Eu não estou preocupado se você vai sair daqui pulando, correndo, saltando. Eu preferi que você saísse daqui angustiado, chorando. Mas que isso pudesse mudar alguma coisa na sua vida, a maneira de você ver o que Deus escolheu e fez para você. Você estava debaixo da ira de Deus. Tem gente que está querendo ir para o céu porque o céu tem rua de ouro, o céu tem mar de cristal, o céu tem isso, tem aquilo, meu irmão. O céu só é céu porque Deus está lá, meu filho. O céu é um lugar maravilhoso, porque Deus é a pessoa mais, é o ser mais especial, é a coisa mais profunda que um ser humano pode ter com Ele. Não existe nada melhor neste mundo do que ter a presença de Deus. É por isso que quando Deus diz aqui, Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão dela. Deixa eu lembrar aqui um detalhe. Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, e ele começava a chorar, seu suor e suas lágrimas se converteram em sangue, e ele diz assim: Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Alguns pregadores têm a petulância, a infelicidade de dizer que Jesus estava com medo da cruz, com medo dos pregos. Jesus estava temendo o chicote. Ele estava pedindo ao Pai que afastasse aquelas dores que ele ia sentir. Que isso, irmão? Isso é uma afronta. Isso é um insulto a Cristo. Quando eu paro para lembrar que os seguidores dele foram lançados na arena e foram devorados por leões. Quando eu paro para lembrar que alguns deles foram cerrados ao meio. Quando eu paro para lembrar que alguns cristãos no passado foram pendurados em madeira e coberto com pinche, ateado fogo para poder iluminar as ruas de Roma. Quando eu paro para lembrar que alguns deles foram jogados dentro de caldeirão com azeite fervendo e seus ossos derretiam pelo calor do azeite, mas não negaram a sua fé, não negaram a Cristo, não negaram os seus princípios. Como é que eu posso aceitar alguém pregar que o capitão da nossa salvação estava com medo de uma cruz? Como é que eu posso aceitar alguém dizer que o capitão da nossa salvação estava com medo de pregos? Isto é uma afronta ao nosso rei. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus não sentiu dor? Não, eu não estou minimizando a cruz. Eu não estou minimizando os pregos. O corpo dele sentiu sim. Mas não pense você que foi isso que te salvou, não. Não pense que foi essas coisas que Jesus clamava ao Pai para que ele tirasse e afastasse dele. Não, não era isso não. Pastor, o que tinha naquele cálice então que Jesus não queria beber? Vou te lembrar o que eu acabei de pregar e vou repetir de novo o que estava dentro daquele cálice. O que tinha naquele cálice, meu irmão, era a ira de Deus. A ira de um Deus justo. A ira de um Deus santo. A ira de um Deus que não tolera pecado, que não tolera erro. Quando Jesus olhou para aquele cálice, ele viu que ele ia beber a ira de Deus. Ele ia beber a indignação do Todo-Poderoso. Ele ia sentir a coisa mais terrível que o ser humano poderia sentir, que era a ausência de Deus. Quando ele
percebe que o pai não responde nada, ele diz: pai, afasta. O pai não responde, ele diz: toda bem, está bem, seja feita a sua vontade. Ele é colocado na cruz. Os pregos doeram. Eu não estou minimizando isso. Seus pés, sua fronte, suas costas, seu lado, estavam todos doloridos. Mas isso era pequeno demais para o que ele estava prestes a sentir. Até o momento em que todos os pecados do mundo, pecados do tempo futuro, pecado do tempo presente, pecado do tempo do Antigo Testamento, todos foram acumulados de uma só vez e foi lançado sobre ele. Deus pegou a justiça de Cristo para colocar em cima de cada um de nós, e pegou a nossa injustiça e jogou toda em cima dele. Pá! E nesta hora Deus se afasta do seu filho e ele grita: Deus meu, por que beber este cálice? Deus meu, por que me desamparaste? Não havia nada mais terrível para ele do que aquele momento, do que sentir a ausência de Deus que andava com ele 24 horas. Deus se afasta do filho, porque Deus é santo. O profeta Isaías 53:10 diz que agradou Deus esmagá-lo. Você parou para pensar nisso? Agradou Deus moê-lo. Porque quando ele olhou para Jesus, ele viu que Jesus cumpria toda a justiça dele. Jesus satisfazia toda a ira de Deus. Porque ele nasceu gerado pelo Espírito Santo para poder nascer sem pecado. Só que eu volto a lembrar, viveu como um ser humano plenamente humano. Porque se ele nascesse da relação de José e Maria, ele nasceria do pecado, não poderia nascer assim. Ele precisava nascer sem pecado, por isso foi gerado pelo Espírito Santo. E diz Paulo que ele não pecou. Já parou para pensar nisso? Durante toda a sua vida ele não pecou. Assumiu os nossos pecados, mas ele não pecou. Infância, adolescência, juventude, vida adulta. A Bíblia diz que ele não pecou em um momento sequer. E ainda tem uns loucos que dizem: mas ele não pecou porque ele era Deus. Pare com isso, irmão. Ele era homem como eu e você. Ele padeceu aflições como nós padecemos. João 16:33 ele diz: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, mas passou por tudo que nós passamos. Bebeu o cálice da ira de Deus. Deus, tudo que Deus acumulou durante todo o tempo, lançou sobre o seu filho. Para quê, pastor? Para que ele pudesse expressar de uma forma mais espontânea o amor que ele sente por nós. Falta te lembrar, ele te ama, sim, mas ele é justo. Ele te ama, sim, pastor, mas ele é santo. Não adiantava apenas te amar. Alguém precisava morrer. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. A única maneira de você pagar pelos teus erros seria com a morte. Você não teria como pagar a tua dívida. A tua dívida era impagável. Versículo 17 de Romanos 1 diz que ele nos justificou gratuitamente. Você sabe o que é isso? Ele te torna uma pessoa justa. Tua dívida paga, sem você ter feito nada por isto. Não são suas obras, não são seus méritos. Não existe nenhuma justiça em você que possa dar a ele alguma aceitação. O profeta Isaías disse que a nossa justiça é como trapo de imundícia aos olhos dele. É mais ou menos assim. Você vai lá no INCA, quem lidar com o leproso, quem já conhece a história, sabe do que eu vou falar. Imagine uma pessoa extremamente leprosa, sem tratamento algum. De longe você já sente o cheiro. De longe você já sente agonia. Essa pessoa de repente chega até você, aí você quer
tentar resolver o problema dela. Obrigado. Você quer tentar resolver o seu problema? Você arruma alguns linho fino, compra, caro, cobra essa pessoa, enrola ela toda com linho. Aí você olha, bacana, que legal, uma obra feita. Fiz uma boa ação hoje. Resolvi o problema deste homem. Só que ao passar de alguns minutos, aqueles fluidos, purulento, mal cheiroso, vão ultrapassar os linhos finos. E daqui a pouco você vai perceber que aquele linho fino, belo, bonito, está todo impregnado, está todo coberto novamente por aquela máscara asquerosa de pus. É desta forma que Deus enxerga a nossa justiça. Tudo que você tenta fazer, disse o profeta Isaías, que é como trapo de imundícia aos olhos de Deus. Não há nenhum bem em nós. Nossas boas ações não podem resolver nada. A lei, ela mostrou enferma. Quanto mais você tenta agir pela caridade, pelas obras, você erra, você falha, porque você precisa cumprir toda a lei. Você precisa andar por todo o processo da lei, porque não há nenhuma aceitação aos olhos de Deus. Quando Deus viu que isso era insuficiente para o homem, Deus então traz Jesus e ele cumpre toda a justiça de Deus. Carrega toda a ira de Deus sobre os ombros dele, para nos livrar da ira de Deus, para nos transportar para uma nova dimensão para com ele. É por isso que eu li aqui e repeti para você o texto de João 3,3. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. As pessoas fazem da sua decisão algo muito superficial. Elas decidem, mas acham que tomaram uma decisão, e o evangelho que ela vive é um evangelho que não é um processo de transformação. Eu quero lembrar uma coisa, o cristianismo jamais será amigo deste mundo. Ninguém pode dizer que é cristão e ao mesmo tempo amigo deste mundo. Porque o que o evangelho produz em nós é uma nova vida. Está isso em 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não há como você dizer que nasceu de novo, enquanto a natureza do homem, a natureza da carne, domina o seu coração. Romanos capítulo 8, versículo 8 diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que nasceram da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Como a nossa natureza pecou, como o homem está destituído de Deus por causa do seu pecado, Deus então abriu uma oportunidade para que o homem pudesse nascer de novo. Qual a solução? Fazer de novo. Começar de novo. Só que agora não é começar pela natureza humana, porque ela está caída. É começar pela natureza do Espírito Santo. É por isso que Efésios capítulo 2, verso 1 diz: e vos vivificou, vós que estavam mortos nos delitos e pecados. Nós estávamos mortos para Deus. Nós não sentíamos a presença de Deus. Nós não sabíamos o que era o amor de Deus.